a partir do vídeo de ontem, que comecei abordando aspectos gerais do livro A Medicina da Pessoa, do professor Danilo Perestrelio, e aí fiquei de complementar essa leitura com alguns trechos, digamos assim, revisitados, né, relidos, e agora eu trago uma ideia colocada pelo autor no capítulo 3, que tem o título de Conceituação do Homem. Então, o professor Perestrelio, ele considera que a doença pode ser entendida como uma forma de ser da pessoa. Então, seria a expressão máxima de sua crise existencial. E que o adoecimento se manifesta como um episódio necessário, talvez para simbolizar como os rumos que a pessoa vai seguir, que a pessoa irá tomar. Então, essa perspectiva, segundo ele, evidencia que a doença não surge de modo abrupto, mas como desvelar de algo que já tinha começado antes, que já vinha sendo elaborado anteriormente, embora de maneira menos perceptível. Então, a doença se apresenta de forma mais ruidosa, mais expressiva, chamando a atenção para questões que já estavam em processo de construção. E lembrar, como eu disse no vídeo anterior, o professor Perestrelio foi um dos precursores, né, da difusão da disciplina de medicina psicossomática aqui no Brasil. Então, voltando ao capítulo 3, é importante destacar que ele coloca isso de forma muito clara nesse capítulo, que uma abordagem compreensiva da medicina ou da prática médica ou da relação com o paciente não exclui de forma alguma a abordagem explicativa tradicional da medicina oficial. E ele considera que o clínico não pode deixar de ter vivências em relação ao método científico da medicina. E ele não pode optar exclusivamente pela abordagem compreensiva, porque senão ele corre o risco de se tornar um curandeiro, né, e não um médico. Porque ser médico exige sólidos conhecimentos em fisiopatologia, terapêutica e várias outras disciplinas importantes para a construção, né, de uma prática proficiente em medicina. Mas esses conhecimentos também, por si só, não são suficientes. E aí ele mostra também que os dados levantados pela abordagem explicativa causal, ou seja, pelo paradigma científico positivista, precisam ser analisados e contextualizados à luz da abordagem compreensiva, que considera as relações de significado. Então, o mesmo quadro clínico, os mesmos sintomas, os mesmos dados semiológicos, interpretados de uma perspectiva explicativa, elas não, digamos assim, são expressos da mesma forma em diferentes pessoas. A doença não se manifesta da mesma forma em pessoas diversas. Eu já comentei aqui em um vídeo anterior sobre essa questão. Então, a perspectiva explicativa causal, ou seja, científica positivista, faz com que o quadro clínico assuma significados diferentes, dependendo da pessoa que apresenta. Então, não se pode assumir significados diferentes dependendo
da singularidade de cada um. Por isso que eu acho que a ideia central desse capítulo 3 é que não se deve subordinar a pessoa aos dados semiológicos, mas sim considerar esses dados em função da singularidade da pessoa que os vivencia. Então, eu acho que essa é uma das ideias importantes que estão expressas no capítulo 3 do livro A Medicina da Pessoa, de Danilo Pelestrelli. E, sim, tem também uma ideia que deriva dessa que mencionei, que é quando ele destaca que a abordagem compreensiva da medicina não exclui de forma alguma a abordagem explicativa tradicional. E que o clínico que não estiver treinado, né, também no método científico, ele não pode ser considerado médico. Bem, então, eu coloquei aqui nesse título, né, nesse slide, como sintetizados nessa frase: a doença como uma forma de ser da pessoa. Porque essa assertiva, colocada nesse capítulo 3, sugere uma perspectiva fenomenológica, existencialista, né? Fenomenológica ou existencialista, sobre a experiência de adoecer, na qual a própria doença não é vista apenas como uma disfunção biológica ou patológica, mas como algo que permite a existência do indivíduo e transforma sua forma de estar no mundo. Então, isso é muito abordado, né, pela ontologia e é muito abordado por Martin Buber. Né? Então, é muito uma forma existencialista e ontológica de estar no mundo, e a doença seria essa forma de ser. Então, ele coloca nesse capítulo a doença como uma experiência subjetiva que afeta não apenas o corpo físico, mas também afeta a pessoa integralmente, influenciando suas mentes, suas emoções, seus comportamentos, seus relacionamentos. E a doença altera a forma como a pessoa se percebe, como percebe os outros e como é percebida pela sociedade de uma forma geral. E quando o autor ele fala da doença como uma forma de ser da pessoa, ele fala também de uma transformação identitária, porque a doença pode estar incorporada à própria identidade da pessoa. Em muitas doenças crônicas é isso que acontece, tornando-se parte de como essa pessoa se define e se relaciona com o mundo. Por exemplo, uma pessoa com uma condição crônica pode integrar essa experiência em sua narrativa de vida, moldando suas escolhas e suas atitudes. Então, a partir dessa visão existencialista, a doença pode ser vista como uma manifestação da vulnerabilidade inerente à condição humana. E ela revela limites, revela fragilidades e a finitude da vida, porque exige toda uma reorganização do sentido do ser, não é? Esse sentido ontológico. E também o cuidado centrado na pessoa é outro aspecto que emerge desse capítulo 3 do livro A Medicina da Pessoa. Que essa visão reforça a necessidade de uma abordagem integral no cuidado em saúde, que vá além da cura, que leve em consideração a subjetividade do paciente. E o reconhecimento da doença como parte da forma de ser da pessoa implica a valorização da escuta ativa, da empatia, da construção de um cuidado que respeite a sua individualidade, o que já foi abordado em vídeos anteriores recentes neste canal. E também tem a questão dos desafios éticos e sociais. Por quê? Porque encarar a doença como uma forma de ser também pode trazer implicações éticas. Como a sociedade
acolhe ou como é a sociedade estigmatiza essa forma de ser vivenciando, da pessoa vivenciando a doença, que passa a ser uma forma de ser. Como garantir que uma pessoa doente seja tratada com dignidade e respeito, sem reduzir sua identidade à sua doença, à sua condição de saúde? Então, essa é uma reflexão contida nesse capítulo 3 do livro A Medicina da Pessoa. E essa perspectiva demanda um deslocamento do olhar médico tradicional, que muitas vezes fragmenta o ser humano em órgãos ou sistemas, para uma abordagem mais ampla, mais humanizada. E esse capítulo nos convida também a enxergar a pessoa em sua totalidade, né, dessa forma holística, como mencionei no capítulo, na visão geral sobre o livro A Medicina da Pessoa, no vídeo anterior. Isso inclui os significados, as implicações da doença na vida da pessoa. Então, acabei sintetizando a perspectiva existencialista, né, que, como filósofos como Martin Heidegger, que o ser é compreendido na relação do mundo e as experiências vividas. Então, a doença, nesse contexto, poderia ser vista como essa condição que molda a maneira como o indivíduo existe no mundo. Então, Heidegger, que é um autor que aborda muito essa questão também existencialista. Então, é a doença que não é algo que vai acontecer com a pessoa, porque ela se entrelaça com sua existência e afeta quem a pessoa é e como a pessoa vai se relacionar com o mundo. Eu falei no vídeo anterior sobre a perspectiva antropológica, porque na antropologia da saúde, tanto o processo saúde quanto o processo doença, como o processo saúde e doença, são compreendidas como construções culturais. E a forma como uma sociedade entende e lida com a doença influencia a identidade da pessoa doente. Em algumas culturas, a doença pode até ser vista como uma manifestação espiritual ou social que moldam o ser do indivíduo de maneira muitas vezes profunda. Então, a gente sabe que a doença não é apenas biológica, porque ela é vivida e interpretada no contexto cultural, afetando essa identidade, essa forma identitária, né, do indivíduo, de ser. É a perspectiva antropológica, né, que vai focar a experiência subjetiva. Então, a doença pode ser interpretada como uma experiência única, que vai definir o eu, né, inclusive corporalmente. Por exemplo, em situações de doença crônica, uma pessoa pode se perceber como alguém que está doente, e não apenas alguém como uma doença. Então, é a questão de o indivíduo estar representando a sua, representando ele mesmo como pessoa, a sua identidade pessoal, sua identidade social, sua identidade cultural, e a doença não vem à frente do paciente. O paciente não é a doença. Então, essa implicação, né, que tem um significado assim importante, porque a doença vai transformar a maneira como a pessoa se percebe, redefinindo essa sua corporeidade, essa sua identidade. E, do ponto de vista médico-psicológico, a doença pode ser uma experiência que vai transformar a forma como a pessoa vai encarar a vida, suas relações e até mesmo seus objetivos. Então, em casos de doenças graves, doenças crônicas e doenças sem perspectiva de cura, isso pode levar a uma reestruturação do ser em torno da condição de saúde. Então, como reflexão final, a partir da leitura desse capítulo do livro A Medicina da Pessoa, que é o capítulo 3, a doença vai além de uma condição ou diagnóstico médico. Ela é vivida de maneira integral
afetando corpo, mente, emoções, relações, e essa visão pode ser útil para práticas mais humanizadas na saúde, considerando que uma pessoa não é definida pela doença, mas essa condição pode se entrelaçar com sua forma de existir no mundo. Então, como você interpreta essa relação e essa ideia, que é ontológica ao mesmo tempo que ela é existencial e é fenomenológica, e que é vista na prática clínica, é vista no contexto de doenças crônicas, no contexto de doenças sem perspectiva de cura, muitas vezes na medicina paliativista, né? Então, que eu sempre lembrava a meus alunos, né, de cuidados paliativos sobre essa questão tão importante, né? Como explorar esses aspectos em termos de cuidados paliativos ou em termos de pacientes que apresentam condições crônicas. Então, o que você pensa a esse respeito? Por favor, comente aqui neste vídeo e também, por favor, curta e compartilhe esse vídeo com seus colegas, estudantes de graduação na área da saúde ou pós-graduandos em saúde. Então, até a próxima com mais ideias contidas, né, plasmadas nessa obra tão importante que é A Medicina da Pessoa, do professor Danilo Perestrello. Então, até o próximo.